Deus colocou algo no meu coração. Na verdade, eu estudei e me programei para falar uma coisa. Mas quando eu cheguei aqui, Deus ele começou a compartilhar coisas. Na verdade, Ele já tem falado comigo nesse tempo, esses dias, né? Acerca de algumas verdades, amados. E quando eu cheguei aqui, isso ficou muito forte. Então, eu só vou obedecer, amém? Eu queria que você abrisse em Mateus, no capítulo 14. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. O culto é de Deus, amém? Então é Ele que faz da forma dEle, do jeito dEle, e nós só vamos obedecer ao nosso Senhor, amém? Então Deus tem compartilhado muito forte comigo acerca desse texto e de outros que nós vamos ler. Mateus no capítulo 14, aleluia. As minhas experiências são legais, amados, mas a prioridade é a palavra, amém? Vai dar certo, nós vamos conciliar. Aleluia. Mateus no capítulo 14, vamos ler o versículo 13. Na minha Bíblia, o tema desses versículos que nós vamos ler tá assim: a primeira multiplicação de pães e peixes. Não é verdade? Está assim na sua? Amém. Então vamos ler o versículo 13, diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, um deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Versículo 16 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Aleluia! Dai-lhe vós mesmos de comer. E o versículo 17 diz assim: mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos, diga, cheios. Aleluia! E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Diga, foi grande o milagre. Aleluia! Você consegue identificar aqui um grande milagre, amados? Porque 5 pães e 2 peixes só alimentam um homem, eu acho. Um homem que come pouquinho, ou come bem. Amém? Mas a Bíblia está registrando, amados, um grande milagre. A Bíblia aqui está contando para nós essa história. Esse acontecimento aconteceu de verdade, amados. Não é uma história de carochinha. É verídico, aconteceu, amém? Aleluia! Amados, é interessante, eu amo esse texto, eu amo a Bíblia, na verdade, né? Mas cada texto eu vejo que Deus, ele vai cuidando de tantos detalhes, amados, para nos animar, para nos fortalecer. Amém? A Bíblia, amados, é a nossa fortaleza, é a nossa segurança. Nós temos que nos deleitar nela, amados, olhar os detalhes, ver aquilo que Deus quer comunicar conosco através da sua palavra. Às vezes a gente só lê. Não, amados, Deus quer falar conosco. Tem coisas lindas nesse texto. Uma das coisas tão lindas que eu acho na vida de Jesus, e se nós fôssemos ler vários textos, principalmente dos evangelhos, nós vamos ver que Jesus o tempo todo, ele se importa com a pessoa, com o indivíduo. É uma coisa muito linda, amados. Afinal de contas, ele entregou a sua própria vida em favor dos homens, dos indivíduos. Amém? Que coisa linda. Aqui havia uma necessidade material.
né? Pão e peixe, uma necessidade física, material, de alimentos, amém? Mas sabe, queridos, que o que eu acho interessante é que essa necessidade que Jesus viu, percebeu, né? Que havia a necessidade, os discípulos também perceberam, só que houve duas óticas, né? Os discípulos viram a necessidade e disseram: aonde nós vamos encontrar padaria para comprar tanto pães? Ou como é que nós vamos alimentar essa multidão? Não tem nem como. Já é tarde, aqui é deserto, não tem pão suficiente para alimentar esse povo. Uma ótica. Mas a ótica de Jesus é: eles não podem sair daqui com fome. Aleluia! Que Jesus tão lindo, amados, que Jesus maravilhoso. Ele vê a nossa necessidade, amados, ele não faz vista grossa. Ele não faz pouco caso da nossa necessidade. Ele está pronto, amados. Pronto para nos socorrer. Pronto para nos atender. Que coisa maravilhosa. Ele tinha ensinado, ele tinha curado os enfermos, né? Ele tinha cuidado da área espiritual, né? Dessa parte espiritual daquela multidão. Ele também tinha trazido refrigério para o corpo daqueles homens. Agora, existia uma necessidade natural, alimento, comida. Eles passaram o dia seguindo Jesus. E Jesus disse: eu não posso deixar eles irem dessa forma. Nós temos que alimentá-los. Aleluia. Esse é o Jesus que nós servimos, amados. Esse é o Jesus que nós entregamos a nossa vida. Aquele que se importa conosco. Aleluia. Como indivíduo, amados, a nossa necessidade. Isso é uma coisa linda que eu vejo nesse texto. E claro que nós vemos aqui um grande milagre acontecendo, porque, amados, 5 pães e 2 peixes não alimenta 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então é no mínimo aí 10 ou 12 mil pessoas reunidas. Vamos dizer que cada homem tivesse uma mulher e aí já mais 5, então é 10, né? E fora que cada casal tivesse um filho, então vamos dizer que seja 11 a 12 mil pessoas aqui reunidas. Então, o milagre acontece, amados, em meio a uma necessidade, onde o indivíduo, a necessidade do indivíduo, da pessoa, do ser humano. Sabe por quê, amados? Porque Deus ama gente. Aleluia! Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Aleluia! Porque Ele me ama, porque Ele te ama. Porque Ele amava aquela multidão. Ele disse: eles não podem sair dessa forma. Mas sabe, queridos, que esse milagre aqui, ele nos ensina hoje, mas a intenção de Jesus também era ensinar os discípulos. Amém? O tempo todo Jesus caminhava com os discípulos e Jesus estava tendo aulas práticas com os discípulos, porque um dia ele iria voltar para o Pai e os discípulos iriam continuar a grande missão, não é verdade? E aqui Jesus, eu acho interessante que no versículo 16 eles: dai vocês mesmo de comer a multidão. Eu acho que os discípulos ficaram pensando assim: que doido, como assim? Como é que nós vamos alimentar esse povo? Mas sabe, amados, Jesus ele estava puxando, ele estava convidando os discípulos a ter uma visão privilegiada, ou ver conforme ele vê. E sabe como é que ele vê, amados? Onde existe impossibilidade, ele vê possibilidade. Onde existe falta, ele vê suprimento. Amém? É assim que o nosso Deus vê. Aonde existe a necessidade de um milagre, Deus já vê o milagre. E está pronto para realizar. Então Jesus ele está convidando os discípulos. Ele diz: dai vós mesmo o que comer a essa multidão. Parece uma afirmação meio doida, mas tem sentido, amado. Jesus está puxando o seu povo. Jesus está fazendo com que os discípulos tenham a mesma compaixão, tenham a mesma visão, tenham o mesmo sentimento. Aleluia. Amém. Andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, amados, isso é ser cristão. Aleluia. Amados, ver o necessitado e não fazer caso disso, amados, isso também comover você a fazer alguma coisa. Talvez você não tenha um suprimento, mas você pode orar, amados, você pode pregar Jesus para a pessoa. Aleluia.
não conseguiram perceber. E eles disseram, como assim? A gente só tem 5 pães e 2 peixes. Isso é impossível. 5 pães e 2 peixes, isso é impossível. Nós não podemos dar de comer a essa multidão. E Jesus disse, vocês não estão entendendo. Em que causa vocês estão envolvidos? Vocês não estão entendendo quem está caminhando com vocês ou com quem vocês estão caminhando. Amados, nós precisamos abrir a nossa visão. Nós precisamos alargar a nossa visão. Nós estamos caminhando com Jesus e Ele não é qualquer um. Ele não tem qualquer poder. Ele não é qualquer um, amados. Não é qualquer necessidade ou não é qualquer coisa que venha nos intimidar que vai nos paralisar se nós entendermos com quem nós estamos caminhando. Aleluia! Aleluia, mas nós precisamos despertar para isso. Eu não pertenço a qualquer Deus, amados. Eu não pertenço a qualquer igreja. Eu pertenço à igreja do Deus vivo. Aleluia. Talvez você pense, eu sou da igreja Verbo da Vida, amados. Isso é só um nome para organização natural e terrena. Mas você pertence à igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Aleluia. Nós precisamos alargar a nossa visão. Nós precisamos ampliar a nossa visão. Às vezes, mas uma coisa tão pequena, nos faz paralisar. Ou nos faz dizer, não, mas eu só tenho isso. Quem disse, amados, que tem a ver com o que você tem? Jesus estava dizendo para eles, não, vocês ainda não entenderam. Não tem a ver com 5 pães, não tem a ver com 2 peixes, amados. Tem a ver com o poder de Deus. Tem a ver com aquilo que Ele pode e Ele vai fazer. Aleluia! Nós só precisamos estar no lugar certo, na posição certa, crendo na palavra, amados, confiando na palavra. Aleluia! E eu acho interessante que aqui, para mim, Jesus dá uma lição, não só para os discípulos, mas para a minha vida, amém? Aleluia! Não importa, amados, se a necessidade é sua ou se a necessidade é do outro. Deus é aquele que faz milagres para que a necessidade seja suprida. Aleluia! Porque às vezes, amados, nós estamos crendo para as nossas necessidades serem supridas. Mas sabe, amados, Deus está te chamando para um nível mais alto. Deus está te chamando para você elevar a sua visão, para que você comece a exercer fé, para que a necessidade do necessitado seja suprido. Aleluia! Do seu vizinho, amados, do seu familiar. Sabe, amados, quando Deus está falando sobre essas coisas comigo, Deus está dizendo, olha, está na hora de subir de nível. Amados, nós temos que subir de nível. Nós não podemos permanecer, amados, naquele nível que nós estávamos desde 10 anos atrás. Onde eu orava, Senhor, eu preciso, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, a minha necessidade. Talvez os discípulos estivessem pensando, não, esses 5 pães e esses 2 peixes vai dar só para a gente comer. Os 12 mais Jesus. Mas Jesus, epa, não, senta todo mundo. Senta todo mundo, porque todo mundo vai comer hoje aqui. Aleluia! Comeu o alimento espiritual, mas comeu o alimento físico, natural. Todos, e a Bíblia fala, todos comeram e sobraram. Aleluia, sobraram. 12 cestos. Amados, quando eu leio o que sobrou, isso só mostra, amados, que o milagre, ele é além daquilo que eu penso. Amém? Aleluia. Porque não basta só 5 pães e 2 peixes ser multiplicado, mas ainda sobra. Esse é o nosso Deus, amados. Quando nós se importamos com a causa certa, amados, diga pessoas, vidas. Amados, essa é a função da igreja sobre a terra. É para isso que nós estamos aqui, amados. É para isso que nós estamos construindo esse prédio, para reformando essa igreja, construindo grandes prédios, ganhando muito dinheiro. É para isso, amados. As pessoas, as vidas precisam ser socorridas.
peixes. Aleluia, aleluia. E amados, quando você entregar os seus 5 pães e os seus 2 peixes, deixa eu te dizer, existem 12 cestos que irão sobrar para você, amados. Aleluia. Existem cestos de sobra. Aleluia, aleluia. E amados, 12 cestos de pão e de peixe, amados, não dá para guardar na despensa, amados. Tem que dar, tem que dar. Aleluia, porque é assim o reino de Deus, amados. Quanto mais nós damos, mais nós temos. Quanto mais nós damos, mais nós temos. Você dá e aí que recebe, aí dá de novo, aí recebe mais. Aleluia. Jesus estava dizendo, vocês precisam subir de nível, vocês precisam entender o propósito do reino. Vocês discípulos, vocês precisam entender que as pessoas têm necessidade e a igreja, o povo de Deus está para suprir as necessidades. Aleluia, espiritual, amados, física. Espiritual, física. Tem pessoas doentes, mas do nosso lado. Tem pessoas doentes, nosso vizinho. Tem pessoas doentes na nossa casa. Oh, aleluia. Você precisa se mover, amados, naquilo que Deus confiou nas suas mãos. A Bíblia diz, coloca as mãos sobre os enfermos, amados. Aleluia. Eu acho bem interessante, porque eu sou mesmo assim mesmo, né? Meia doida. E lá em Moçambique a gente tem muitas experiências legais. E chegou uma irmã com a mão necrosada. Ela teve um corte há 1 mês. E ela foi para o médico. E ela tomou antibiótico. E ela tomou medicação. E nada resolvia. E essa irmã era cristã, só que a família do esposo dela, né, era todos feiticeiros, a sogra, o esposo, e eles não queriam que ela fosse para a igreja, congregasse numa igreja que servisse a Jesus Cristo, e que gostariam que ela se envolvesse com a feitiçaria. E ela negou isso e ela decidiu continuar buscando a Jesus. Mas em contrapartida ela foi perseguida na própria casa, a ponto de o marido dizer que vai deixar ela. E lá, amados, o marido deixar uma mulher é uma coisa terrível para a mulher, porque tudo que elas querem na vida é ser casada. E aí, ela chegou na igreja com a mão cortada e a mão dela, ela estava passando pelo processo de necrosa. Eu acho que é isso. Estava necrosando. Não sou médica não, mas só pelo cheiro da mão dava para perceber que não tinha nada bom ali. Né? E a cor da mão, ela estava perdendo, ela não tinha sangue circulando ali. E tinha 1 mês. E ela associou isso, amados, à feitiçaria também. Isso foi um corte, ela fazendo as tarefas de casa. Foi um corte que esse corte infeccionou a tal ponto que o médico já tinha dito para ela que possivelmente ela iria perder a mão dela, teria que tirar a mão dela. E ela ouviu a palavra da fé, amém? E ela ouviu a palavra de Jesus Cristo, aleluia! Amados, Deus se importa com os indivíduos. Às vezes, amados, nós não vamos ter algo para tirar do nosso bolso. Mas sabe, amados, o nome de Jesus que nós carregamos, ele é poderoso. Aleluia! Nós precisamos se importar com aquilo que Jesus se importa. E eu não poderia olhar para aquela mão e dizer assim, vai em paz, Deus vai te livrar. Não, chegou a hora de você receber o livramento. Chegou a hora de você receber a cura. Se você crê, você vai sair daqui curada. Hoje mesmo, essa mão volta a viver. E ela disse, eu creio, eu não quero perder a minha mão, eu creio em Jesus Cristo, eu não quero ser feiticeira, eu quero servir a Jesus. E eu disse, pois hoje mesmo, todo o poder das trevas vai ser paralisado na sua vida. E essa mão, ela vai voltar a viver. E a gente orou por ela, e amada, você não tem dúvida do que aconteceu, não é verdade? Aleluia! Não tenha dúvida, amados. O nome de Jesus, ele é tão poderoso. Aleluia! O nome de Jesus é poderoso, querido. E ela pegou meu contato e ela sempre mandava foto e dizia, olha como é que está a minha mão. E a mão que estava preta, a mão que estava cinza, a mão que começou a criar cor, começou a criar vida. Aleluia! Aleluia! Você vê, amados, que Jesus, ele estava ensinando a palavra, ele estava curando os enfermos e ele estava dando pão e peixe
peixe para a multidão, amém? Sabe por quê? Porque Deus se importa com o indivíduo. Nós não podemos, amados, ficar alheio àquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que estão passando por necessidade, aquelas pessoas que estão do nosso lado. É aquilo que eu estava falando, às vezes nós não temos o pão e o peixe para alimentar, mas nós temos o poder da oração, amados. Nós temos o poder do nome de Jesus Cristo. Nós precisamos fazer alguma coisa em prol do outro. Aleluia! Porque essa é a finalidade da igreja. Essa é a sua finalidade, essa é a minha finalidade. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que você congrega, amados. Você está sendo fortalecido, você está sendo abastecido, mas existem coisas de Deus, algo de Deus sendo depositado na sua vida, e você pode alcançar outras pessoas com isso que Deus está depositando em você. Aleluia! Se importe, amados, se importe. Se importe com que Deus se importa. Aleluia! Aleluia! E se você tiver que dividir o pão, mas divida, porque vai sobrar. Aleluia! Divida, porque vai sobrar. Não tenha dúvida. Jesus, ele é o modelo, o nosso exemplo. Ele mostra na prática. E eu acho interessante, vamos passar mais um pouquinho aqui para frente. Aleluia! Lá no versículo 32, a minha Bíblia também tem o título assim: segunda multiplicação de pães e peixes. A sua Bíblia também diz assim, lá no versículo 32 do capítulo 15: houve a segunda multiplicação de pães e peixes. Aleluia! Mas se tiver que haver a terceira, vai haver. Se tiver que haver a quarta, vai haver. Aleluia! Eu vou te falar, mas já houve terceira multiplicação de pães na minha vida. Não alimentou a multidão, amados, mas quando eu não tinha nada, quando eu abri a despensa e não tinha comida lá, eu disse: Pai, eu te dou graças. Oh, Senhor, eu te dou graças porque eu nunca vi um justo mendigar o pão. Oh, Senhor, eu te louvo porque assim como você multiplicou os pães e o peixe, você multiplica alimento na minha sementeira. Eu tenho para dar a muitos. E, amados, de repente, o milagre, de repente, porque milagre, amados, a gente não consegue explicar. Por mais que eu queira dizer: olha, a irmã recebeu de Deus, fulano estava orando. Por mais que a gente tente explicar, amados, é milagre. É o sobrenatural de Deus agindo ao nosso favor. Aleluia! Sabe, amados, que milagre existe? Eu sou a prova viva disso, amados. Milagre existe. Milagres acontecem. Aleluia! Tenho visto na vida de muitos moçambicanos, amado. Muitos moçambicanos na minha própria vida. Muitos brasileiros, amado. Na minha própria vida. Não só porque está na África, não só porque é a África. É porque nós somos a igreja de Deus. É porque nós somos o povo de Deus, amados. Aleluia! Nós somos o povo que vamos marcar mesmo essa geração, porque o incrédulo precisa crer, e ele vai crer quando ele vê, amados. E se ele tem que ver, quem vai manifestar essa glória, esse poder, diga: sou eu! Aleluia! Sou eu, amados. Aleluia! Somos nós, a igreja, o povo de Deus. E aqui a Bíblia fala do segundo milagre, ou a segunda multiplicação de pães. Vamos ler o versículo 32, diz assim: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente. Mais uma vez, o amor de Deus, a compaixão de Deus, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Amado, eu não sei você, mas se eu estivesse lá naquele dia, eu ia dizer: Senhor, eu tenho um pão. Aleluia, que é meu pão. Vamos começar a fazer a obra. Sabe por quê, amados? Porque os discípulos, eles estiveram na primeira multiplicação. Eles viram uma situação bem idêntica, igual, eles estavam vivendo o mesmo momento, a mesma situação.
Jesus ensina as multidões, Jesus estava pregando o evangelho, Jesus teve compaixão dos indivíduos, da multidão, e Jesus mais uma vez diz, nós não podemos despedi-las dessa forma, nós precisamos dar comida a elas. Um evento, amados, que não era novo. Não era um evento novo, não era algo novo que aconteceu na vida dos discípulos. Não era algo novo que estava acontecendo na vida de Jesus, ou naquela ocasião ali, ou naquele momento em que Jesus estava na terra treinando os seus discípulos. Não, era algo igual, parecido. Talvez o público mudou, talvez fossem outras pessoas. Ou alguns que já seguiram da primeira vez continuavam seguindo ali. Mas a situação, amados, é a mesma. E a Bíblia está contando que Jesus ele tem a mesma compaixão. Não importa quantas vezes a pessoa vai ter necessidade. Deus está sempre com compaixão dela. Não, essa pessoa não sai desse nível. Essa pessoa não para de ser. Não, mas Deus está com compaixão. Deus ele tem compaixão. Ele ama. Aleluia. Amém. Aleluia, e nós vamos ensinar a palavra para que as pessoas subam de níveis, assim como Jesus está nos ensinando, amém? Mas isso não pode fazer com que a compaixão não exista na nossa vida. Não, porque eu já fui lá, já evangelizei, não quero saber não dessa conversa não. Já pensou se Jesus se comportasse assim com seus discípulos? Não, eu já fui lá, já ensinei, já quer nada com a vida não, deixa para lá. Mas não, amados, eram os mesmos discípulos, era a mesma situação. E Jesus diz, vamos dar comida a esse povo. E sabe o que os discípulos disseram de novo? De novo, amados. De novo. É possível a gente falar as mesmas besteiras de novo. Mas Deus está nos ensinando, amém? Aleluia. Deus está nos ensinando, amados. Deus está chamando a nossa atenção. Eles falaram as mesmas coisas. Olha só, versículo 33. Mas os discípulos lhe disseram, onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Não mudou nem o texto. Amados, era a mesma situação, era o mesmo Jesus. E os discípulos usaram o mesmo argumento. Como é que nós vamos alimentar essa multidão? Não tem pão, não tem comida para todo mundo. E aqui é deserto. Como é que a gente vai comprar comida? Sabe, amados, isso me chama a atenção. Isso me chama muita atenção, amados. Nós não podemos esquecer dos feitos do Senhor na nossa vida. Nós não podemos esquecer, amados, dos milagres do Senhor na nossa vida. Nós não podemos esquecer daquilo que nós já provamos e vimos que o Senhor faz e que Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas. Aleluia! Sabe, amados, nós precisamos sacudir a nossa própria vida e lembrar, Deus esteve com você na primeira vez que precisou de multiplicação. É o mesmo Deus que está nessa segunda vez. Está precisando de multiplicação? Vai ter multiplicação. Aleluia. Nós precisamos subir de nível, amados. Aleluia. Não podemos ficar naquele nível da primeira multiplicação. O que será que vai acontecer? O que será que Deus pode fazer? O que será? Onde é que estão os pães? Onde é que estão os peixes? Amados, isso é para a primeira fase. A gente já experimentou e a gente já viu que dá certo. Aleluia. A gente já provou e viu, mas que o nosso Deus não tem limites. Nosso Deus Ele é poderoso, o poder dele é ilimitado, amados. Ele faz aquilo que está no coração dele, aquilo que ele está proposto a fazer, principalmente porque envolve o indivíduo. Aleluia! Envolve o indivíduo, mas Deus ama as pessoas. Aleluia! Aleluia! Deus quer te prosperar, amados. Deus quer fazer os teus negócios explodir, amados. Mas Deus, Ele precisa do teu coração nas pessoas, amado. Aleluia. Deus precisa do teu coração nas pessoas, porque se tiver nas coisas, amados, isso é a resposta por não estar ainda acontecendo. Aleluia. Aleluia. Porque quando nós estamos com o coração certo, na coisa certa, mas Deus está dizendo assim, eu posso confiar.
Eu posso liberar, eu posso abrir, eu posso fazer. Porque não vai reter, amados. Não vai guardar os 5 pães e os 2 peixes. Vai multiplicar. Aleluia. Vai multiplicar. Aleluia. Diga, vai multiplicar. Aleluia. Amados, deixa fluir da tua vida. Seja esse canal onde Deus vai alcançar o necessitado. Aleluia. O necessitado não está só lá na África, não, mas está aqui no Zé Pinheiro. Aleluia. José Pinheiro, não é isso? Está aqui. Está em Campina Grande, está no Brasil. Aleluia. Está em Moçambique também, mas Deus está fazendo, amados, porque aonde tiver fé e essa palavra sendo pregada, o poder vai se manifestar, queridos. Aleluia. Não tenha dúvida, amados. Aquilo que Deus está fazendo aqui, aquilo que Deus está começando, já começou, está fazendo, mas vai ser muito maior. Amém? Naquele lugar. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Nós estamos juntos com esse propósito e grandes coisas vão acontecer naquele lugar. Amém? Mas eu acho interessante que eles dizem, como nós vamos alimentar o povo? Não tem como a gente alimentar o povo. Não tem lugar para comprar pão. E Jesus, ele é muito amoroso, né? Jesus é o próprio amor em manifestação. Ele é a própria manifestação de Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Amém? E, amados, talvez se fosse eu aqui no lugar de Jesus, disse, acorda! Já teve a primeira, vai ter a segunda multiplicação. Mas Jesus diz, Jesus é muito bom, não é verdade? Aí ele diz assim, perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam 7 e alguns peixinhos. Jesus é muito, muito lindo. Ele nos ensina, ele é muito paciente conosco, não é verdade? Mas, amados, isso não quer dizer que a gente tem que permanecer no mesmo nível. Isso não quer dizer, amados, que porque Jesus é tão amoroso, tão paciente, que eu não vou sair desse lugar que eu estou. Mas Deus está nos esticando, Deus está nos chamando para subirmos de nível. Amém? Aleluia. E ele disse, o que é que vocês têm? Vocês têm alguma coisa? Vocês são homens prevenidos. Vocês não gostam de passar fome, né? Então nós não vamos deixar essa multidão também passar fome. Então o que é que vocês têm? E tiveram 7 pães e peixinhos. Amados, você tem dúvida que o milagre aconteceu? Não, né? Logo porque está escrito. 7 pães e alguns peixes foi multiplicado pela segunda vez e alimentou 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. Mais uma vez, amados, o milagre acontece. E deixa eu te dizer, sobrou de novo. Aleluia! Não importa quantas vezes o milagre vai ter que acontecer, mas vai acontecer. E vai sobejar mesmo, amados. Porque o nosso Deus, ele é abundante. Ele é abundante, ele vai além. Aleluia! Amados, se precisar uma vez, vai acontecer. Se precisar a segunda vez, vai acontecer também. E se precisar a terceira, acontece também, amados. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se, amados, for necessário aqui e supriu a necessidade, vai também acontecer em Moçambique, vai suprir a necessidade. Também vai acontecer no Brasil e vai suprir a necessidade. Amém? Talvez o nosso contexto não seja pão, não seja peixe, seja cimento, né, pastor? Seja argamassa, seja estrutura para o prédio. Por que prédio, mano? Por causa das pessoas. E é por quê? É porque a igreja existe. E é porque essas 4 paredes existem. E por que tem que ter um departamento? Diga, por causa das pessoas. Aleluia! Aleluia! E amados, se com comida Deus fez através aqui de Jesus multiplicar e ainda sobrar, amados, isso prova para nós que Deus é abundante. Não importa qual seja a necessidade, vai ter para sobrar, amados. Vai ter para sobrar. Aleluia. E se sobrar, abençoa, amados. Aleluia. É assim a nossa vida. Nós temos para dar, amados. Nós recebemos porque damos. E nós temos para dar. É assim o fluxo na nossa vida. Eu tenho porque dou. Eu dou porque sempre tem. E nunca vai faltar. E assim a gente não pode parar com esse movimento, amados.
Não deixa o diabo te enganar, não deixa o diabo prender a sua visão, não deixa o diabo deixar você lá na primeira multiplicação dizendo assim, aconteceu, mas talvez não vai acontecer mais. Sabe que os discípulos, eles se pegaram, e eu já estou quase terminando, mas os discípulos, eles se pegaram nessa situação. Lá no capítulo 16, olha que interessante. Aleluia. Tinha muita coisa de Moçambique para falar, mas glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus está fazendo grandes coisas lá, amém? Deus está multiplicando muitos pães e peixes naquela nação, amados. Aleluia. Aleluia. Olha o capítulo 16, o versículo 5. O que é que está escrito? Diz assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. Todas as vezes eles estavam com o pão, só que não era suficiente, né? Ou alguém no meio da multidão tinha pão, só que não era suficiente. Mas agora eles esqueceram de levar o pão. Mais uma vez o pão era um problema. Amados, quantas vezes aquela situação antiga vai ser um problema para nós? Quantas vezes isso vai ser um problema? Quando na verdade Deus já nos livrou, quando na verdade Deus já fez um milagre, Deus já proveu em outras situações. Como é que pão ainda era um problema para o discípulo, gente? Como é que pão ainda é problema para crente? O que é que eu vou comer? Mas o que você comeu ontem? Mas talvez seja um prato novo, mas umas coisas certas você vai comer. Aleluia! Temos que subir de nível, amados. Aleluia. Não, irmã, eu estou crendo para ter o quilo de arroz. Amém, amados. Você vai receber o quilo de arroz. Mas amanhã, amados, amanhã, creia para o feijão também. Suba de nível. Eleve a sua visão. Aleluia. Seja ousado em crer na palavra de Deus. Seja ousado a crer no poder de Deus. Não porque eu ofertava 100 para a construção. Seja ousado, mas isso era a primeira multiplicação. Isso era o primeiro milagre. O pastor não pediu para falar nada disso, amém? Mas Deus está querendo falar, então nós vamos falar, amados. Aleluia! 100 talvez, amados, era a sua oferta de fé na primeira multiplicação, mas você já chegou na segunda, amados. Ai, se eu der 200... Amados, o mesmo Deus que foi com você na primeira, que não deixou faltar, que proveu todas as coisas para você, ainda fez sobrar, é o mesmo Deus que está na segunda, é o mesmo Deus que está todos os dias com você, é o mesmo Deus, amados. Aleluia, é o mesmo Deus, é o mesmo poder, a palavra continua funcionando, aleluia. E os discípulos disseram, esquecemos o pão, e agora? E agora, amados, se tem necessidade, vai ter, diga, milagre. Aleluia. Se tem necessidade, amados, vai ter milagre. Nós só precisamos crer. Crer no Senhor, crer na palavra, agirmos em cima da palavra, amados, agirmos em cima daquilo que nós cremos. Senhor, eu creio que eu sou um canal do Senhor para abençoar muitas vidas, mas a sua igreja está precisando trocar o teto, amados. Aproveita a oportunidade que você vai abençoar muitas vidas. Aleluia. 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 Você está abençoando vidas, amados. Aleluia. E olha o que o versículo 6 diz. E Jesus lhes disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O versículo 7 diz, eles porém discorriam entre si dizendo, é porque não trouxemos o pão? Amado, Jesus já estava falando com eles em outro nível. Jesus esperava que eles estivessem já em outro nível. Jesus estava dizendo assim, vocês tenham cuidado, porque existem doutrinas erradas. Existem doutrinas que vão entrar para tentar abalar a fé, a sã doutrina. Tenham cuidado com essas coisas. Jesus já está começando a tratar eles como gente grande, em outro nível. E eles começaram a dizer, eita, será que ele está falando isso que é porque a gente esqueceu o pão? E porque a gente está preocupado com o pão? Amados, nunca foi para Jesus a preocupação o pão. Sabe, amados, que Jesus não pensava assim, será que nós vamos comer hoje? Não, mas eles comiam todos os dias.
Aleluia! Tudo bem, era Jesus, mas Jesus estava ensinando aos discípulos para que eles vivessem também essa realidade. E Ele está nos ensinando para que a gente viva essa realidade. Mas tem coisas que nós nos preocupávamos anos atrás. Quando a gente se converteu, quando a gente começou a caminhar na fé. Sabe, querido, nós já temos bagagem e ensinamento suficiente para que essas preocupações já não tirem a nossa paz. Já não nos inquiete. A gente já está em um nível maior. Que não vai deixar de existir situações. Mas sabe, amados, essas situações antigas, ela cria estrutura para as novas situações. Ela nos deixa forte. Ela nos deixa destemido. Ela nos deixa ousado. E os discípulos começaram, como assim? Ele está preocupado com o pão. Ele sabe que a gente está preocupado com o pão. E no versículo 8... diz assim, percebendo Jesus, disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Agora Jesus não ficou como na segunda multiplicação, dizendo assim, vai, pede ao povo para sentar, traz aqui os 7 pães, aos peixes que você tem. Não, amados, tem uma hora que Jesus começa a corrigir mesmo. Amém? Que a gente não se encontre nesse momento onde que Jesus vai precisar nos sacudir e dizer, ei, acorda, cadê a fé? Por que vocês têm uma fé tão pequena? O que é isso? Deus está nos ensinando para que a gente não seja pego nisso, amados, amém? E ele diz assim, homens de pequena fé, por que correis entre vós sobre o pão, ou não terdes pão? Por que vocês estão se preocupando com pão? Eu já estou pensando outras coisas. Eu quero que vocês andem em outro nível. Essa fé ainda é pequena. Vocês são homens de pequena fé, porque ficam se preocupando com pão. Se não tiver pão, mas vai chegar pão. E se tiver pouco pão, vai ser multiplicado. Não importa o que tem que acontecer. Se é um milagre, vai acontecer. Mas a nossa necessidade vai ser suprida. Amém? Porque esse é o nosso Deus. Ele é aquele que nos supre. Ele é aquele que provê, porque Ele se importa conosco. Ele tem compaixão da nossa vida. Ele tem compaixão das pessoas. Amém? Mas Ele quer, amados, e Ele está nos convidando para subirmos de nível. Aleluia! Subirmos de nível, amados. Trazer à nossa memória aquela primeira multiplicação. E trazer também à nossa memória a segunda. Talvez, amados, você não lembre muito do que a Bíblia está falando. Mas você tem experiências. Você já teve experiências. Daquela vez que você tirou uma oferta em fé. E que dias depois, coisas extraordinárias aconteceram. Ei, deixa eu te falar, é o mesmo Deus. Nós não precisamos e não devemos parar naquele nível. Nós precisamos subir o nível. Nós precisamos nos elevar em fé. Para que Jesus olhe para nós e fale como maduros espirituais. E não nos reprovando, dizendo assim, homem de pequena fé. Por que está questionando isso? Será que vai chegar? Será que não vai faltar? Amados, isso é uma pergunta que não pode mais existir na nossa vida. Se eu der, vai faltar. Isso não existe, amados. A Bíblia diz que quem planta, colhe. Esse nível a gente já tem que passar, amados. Aleluia. Quem dá nunca tem falta. Porque isso é uma lei. O que o homem semear, certamente, é certo, certeza. Isso ele ceifará. Amém? Aleluia! Deus é bom, amados. E eu sei que se nós tivermos esse cuidado, essa atenção, amados. E eu percebo isso como um cuidado de Deus mesmo, com a minha vida, com a tua vida. Desperta, amados. Nós precisamos despertar. É o mesmo Deus. É o mesmo poder. Ele continua se importando hoje. Ele continua suprindo hoje. Ele continua fazendo milagres hoje.
É o mesmo Deus, Ele não muda. É o mesmo Senhor que na hora que precisou fazer uma multiplicação para alimentar uma multidão, Ele fez, amados. E se precisar fazer hoje, Ele vai fazer também. Se é nessa igreja, se é na tua vida, amados, vai acontecer. Se é nos teus negócios, se é na tua família, nós só precisamos, amados, crer na palavra. Nós só precisamos confiar na palavra e nos movermos nela. Sabe, queridos, que o movimento dos discípulos ou daquelas pessoas que estavam ali envolvidas, teve que acontecer. Eles tiveram que dizer, eu tenho pão. E no mínimo tirar o pão da sacola e dizer, aqui está. Aqui está. Aleluia, aqui, Senhor. Existe a parte de Deus, amados, mas existe a nossa parte. E a parte que é nossa, Deus não vai fazer no nosso lugar. Aquilo que nos cabe, nós precisamos nos mover naquilo que nós sabemos que precisamos fazer. Amém? E uma das coisas que nós precisamos fazer, amados, é crer no Senhor e na sua palavra, independente de qualquer coisa. Aleluia! Independente de qualquer coisa. Independente se tudo vai bem, independente se tudo vai mal. Independente se as portas estão se abrindo, independente se as portas estão fechadas, independente se os negócios estão indo bem ou se os negócios estão indo mal, independente, amados, a palavra de Deus precisa ser verdade absoluta na nossa vida. Aleluia! E nada pode mudar isso. Não, mas não está acontecendo, não. Se não está acontecendo, tem algum defeito em mim, porque em Deus e na palavra não tem, amados. Não tem, porque a palavra de Deus é fiel, ela é verdadeira, ela é íntegra e ela faz aquilo que ela está designada para fazer, amém? Glória a Deus.